Na última quinta-feira, um Boeing 777-300ER da Latam fez um pouso de emergência no aeroporto de Confins. Vamos nesse vídeo aqui tirar algumas dúvidas que ainda pairam a respeito disso. Estou aqui nesse 777, vamos entender um pouquinho o sistema elétrico desse avião, para a gente entender um pouquinho o que aconteceu naquele pouso de emergência. Esse avião ele possui três fontes independentes elétricas principais. Então, em condições de voo, avião voando, nós temos aqui um gerador do motor 1 e do motor 2. São geradores elétricos de 115 volts, que é onde sai a energia principal do avião. E aqui do APU, caso necessário em voo. Então, por exemplo, na perda de um gerador em voo, a APU é acionada e ele alimenta esse lado aqui. O que está sendo energizado está em verde, como agora, por exemplo, que está sendo energizado pelas fontes externas, aqueles carrinhos elétricos lá embaixo. Então, em voo, aqui fica verdinho também. O que acontece? O que aconteceu com o avião da Latam foi que se perdeu as duas fontes principais. Quando isso ocorre, o avião já foi projetado exatamente com um plano B para suprir essa perda de energia total da aeronave. Então o que acontece? A RAT, que é essa espécie de hélice aí que fica embutida lá na barriga do avião, ela desce automaticamente e existe um gerador acoplado nela. Ele fornece energia para a aeronave. Foi por isso que o avião não ficou todo apagado. Essas telas aqui, elas não ficaram momentaneamente, talvez ficaram apagadas sim, mas quando a RAT foi acionada, elas voltaram. Claro que o avião ele não tem todos os recursos quando se usando o gerador da RAT, porque a RAT é para o avião fazer um pouso de emergência, um pouso como foi efetuado, tá? Para se ter uma ideia, esses geradores aqui, cada um tem 120 kVA de potência. E o da RAT, ele é de 7 kVA e meio, tá? Então a RAT, o gerador da RAT só energiza aquilo que é essencial para um pouso de emergência, que foi o que aconteceu. Ou seja, o sistema automatizado do avião de energia backup, energia de emergência, ele funcionou e o avião conseguiu fazer aí um pouso de emergência. Claro, tudo isso aí aliado a uma tripulação experiente, bem treinada, dando aí um resultado satisfatório, como a gente viu. Além dessa RAT, o avião, no caso 777, outros aviões também são parecidos, eles possuem também as baterias de emergência, tá? Então, se a RAT não energizasse a aeronave, as baterias de emergência iriam estar já preparadas e entrar em funcionamento, e também garantiria aí um pouso da aeronave. Um pouco mais crítico, tá? Um pouco mais crítico, mas também a aeronave foi projetada para a utilização dessas baterias em carros de falha da RAT. Seria o plano C do avião, plano C. E na pior das hipóteses, a aeronave iria ficar dependendo somente desse indicador aqui, indicador reserva, que tem o horizonte, velocidade, altitude e a proa aqui. E também o ILS também, para facilitar a vida aí dos pilotos no pouso, tá? Então, numa condição mais precária, iria ficar só com esse instrumento aqui. E isso aqui, ele é suficiente para se trazer o avião de volta, fazendo um pouso de emergência com segurança, além de outros equipamentos também. A RAT ela desce automaticamente, porém existe também essa switch aqui que o piloto pode apertar e disparar a RAT lá embaixo, caso o modo automático não funcione. O 777 ele é um avião com controles totalmente fly-by-wire, ou seja, não existem cabos de comando. Aqui, como a gente já viu aí no vídeo, a ligação mecânica com as superfícies lá fora, tá? Então ele depende, além de energia hidráulica, também de energia elétrica. Por isso que o sistema elétrico dessa aeronave, ele também tem muitos sistemas redundantes. Aqui nessa página, pessoal, uma página dedicada à manutenção da aeronave, tá? Então nós temos vários valores aqui, os valores de tensão e corrente, aí de frequência dos geradores principais. No caso, esses dois aqui, que foram os geradores que ficaram desconectados, não mandando energia para a aeronave, a fonte externa, o APU, e aqui nós temos a RAT, o gerador da RAT, que agora está em branco, já está recolhida.
mas que nesse caso ela foi distendida, produzindo aí 115 volts para a aeronave. Além disso, nós temos também as baterias do sistema fly-by-wire, que mantém os controles de voo da aeronave, e também a geração elétrica DC, que são as baterias da aeronave, nesse caso aqui, que seriam o plano C do avião. A aeronave pousou usando a hatch. Se a hatch, como foi falado agora há pouco, se a hatch não entrasse, iriam então as baterias aqui assumirem a energia elétrica da aeronave de forma muito limitada, mas o suficiente para se fazer um pouso de emergência. Bom, pessoal, então nesse caso aí do ocorrido, a energia stand-by, digamos assim, stand-by, ela entra para energizar a aeronave. Porém, são sistemas essenciais para que o pouso seja feito com sucesso e em segurança. O que significa isso? Que somente energia para os sistemas importantes da aeronave para o pouso, ou seja, lá atrás, as telas, iluminação, fornos, galley, tudo isso daí cai fora, priorizando aí os mecanismos, equipamentos da aeronave que possam funcionar visando o pouso em segurança. Pessoal, lembrando também que esses sistemas da aeronave que não funcionam nos voos regulares, normalmente não funciona no voo, o voo não está em emergência, obviamente. A hatch, por exemplo, o sistema stand-by de energia, esses sistemas são testados periodicamente pelo pessoal de manutenção, justamente para quando precisar ele estar confiável, tá? Como foi o caso, funcionou tudo direitinho. Então, para isso, nas rotinas de manutenção, os sistemas são testados, tá? Então, com o auxílio do notebook ou das ferramentas que as aeronaves possuem a bordo para esse tipo de teste. Então, vários testes no avião, entre eles, é claro, o sistema elétrico, são testados periodicamente para manter o avião com alto grau de confiabilidade. Pessoal, aí vem outra coisa assim que gerou muitos comentários também quando o avião fez o pouso de emergência, né? Muitos disseram que as rodas, os pneus estouraram, mas não é verdade isso daí. Tá? O que acontece é que esses aviões, todos esses aviões maiores, eles possuem um sistema de proteção dos pneus, um sistema que evita o estouro dos pneus. Um estouro de pneu aqui, ele causa alguns estragos. Por exemplo, os pedaços pegando aqui em partes hidráulicas, embaixo da asa, causa muito estrago. Então, todos os aviões, os pneus são equipados com uma válvula de alívio de expansão térmica, tá? Que é um fusível térmico. Ele fica aqui por dentro da roda, na parte de trás. Ele é parecido com essa válvulinha aqui, que essa aqui é de overpressure, a de alta pressão, mas aqui por dentro existe uma parecida com essa, que é o fusível o fusível térmico. Então, esse fusível térmico, quando a temperatura atinge 182 graus, ele derrete e aí ocorre a expansão térmica e os pneus murcham, literalmente, todos eles murcham, conforme a gente está vendo aí na foto do dia do pouso, né? Então acontece isso. E por que um freio aquece muito? Bom, pessoal, aqui nós temos o freio da aeronave, né? Toda essa energia do pouso, o avião pesando mais de 300 toneladas, parando em 2.000 metros, por exemplo, aproximadamente, nesse caso aí, todo o calor do atrito das pastilhas de freio aqui, dos rotores sendo pressionados, passam, é lógico, para o pneu aqui. Então aqui o nitrogênio, ele vai dilatar muito, vai aquecer e vai ocorrer a expansão térmica das rodas para, no caso, para o pneu não explodir. Mas por que não acontece isso num voo normal? Bom, pessoal, a maioria dos voos, o peso de pouso ele está enquadrado dentro do pouso normal de pouso das aeronaves, que é bem abaixo do peso máximo de decolagem, quando ele sai com muito combustível. Para se ter uma ideia, um voo como esse, ele sai mais de 100 toneladas de combustível, mais de 100 mil litros. E lá no destino, ele vai pousar com menos 100 mil quilos, aproximadamente, depende do avião. Tá? Então, nesse caso aí, o avião pousou com praticamente quase no peso máximo de decolagem. Significa o quê? Significa maior velocidade de pouso e maior razão de frenagem também. Então, é uma coisa prevista para acontecer. Isso tudo é testado nos processos de certificação dos aviões. Tá? É claro que para o leigo, passageiro, é meio que assustador, concordo plenamente, tá? Mas isso daí já é previsto, essa frenagem
um alto peso na aeronave, e também o pouso que foi feito sem energia elétrica dos motores. Também é previsto e o avião é preparado para isso. E quando ocorre esse tipo de evento, onde os freios estão muito quentes, a primeira coisa é o acionamento dos bombeiros, justamente para resfriar os freios. E em seguida vai ocorrer aí a expansão térmica das rodas e também até um princípio de incêndio, um fogo nos freios. É uma coisa normal e o primeiro procedimento são os bombeiros atuarem nas rodas. Bom, pessoal, conforme a gente viu aí o sistema elétrico do Boeing 777, como também nos Airbus, nos Embraer, vários aviões têm a sua redundância, várias redundâncias. Tudo isso para os casos de emergência, exatamente os casos de emergência como o que aconteceu. Lembrando que nada disso vai funcionar se não se tiver a bordo uma tripulação competente e bem treinada, como no caso desse incidente. Não só os pilotos, mas também os comissários de bordo que deram apoio aos passageiros nesse momento difícil. Lembrando também e parabenizando também os mecânicos de aeronaves, que esse dia foi o dia 20 de dezembro, o dia dos mecânicos de aeronaves, como eu, por exemplo. Os parabéns a todos e aos mecânicos envolvidos aí no serviço que retiraram o avião da pista e tiveram muito trabalho e que vão colocar agora o avião de volta aos ares. Também devemos nos lembrar dos bombeiros que deram pronto atendimento ali ao fogo inicial nos freios da aeronave. Um excelente trabalho também dos bombeiros do aeroporto. E também o controle de tráfego aéreo, ou seja, todos engajados para que o avião pudesse pousar em segurança e que tudo não tenha passado de um grande susto para os passageiros. Bom, pessoal, espero que tenham tirado algumas dúvidas. Se você tem mais alguma dúvida, pergunta nesse e-mail aqui, responderei com todo o prazer, ok? Inscreva-se no canal, deixa o like se você gostou e até o próximo vídeo.